Olá pessoal, Marcelo Sanches aqui com vocês, mais um vídeo do canal Let It Beatles, Marcelo Sanches Let It Beatles. Antes de mais nada, pedindo likes, pedindo inscrições e agradecendo o pessoal que andou fazendo as inscrições aí nos últimos dias, pessoal que está participando aí dos comentários aí embaixo, seja com elogios, seja com críticas. É legal participarem, é isso aí, a gente vai ouvindo os toques, vai anotando aqui, e vamos levando em frente a nossa série, né, de vídeos sobre os Beatles, que tem coisa pra caramba aí pela frente pra gente falar, né? Eu ia falar hoje das coletâneas do Ringo e do John, né? Blast from Your Past e Shaved Fish, mas eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Vou ver se eu faço um vídeo aí mais pro meio da semana. Eu acabei de assistir um show em DVD aqui do Frank Zappa, né? Que eu adoro o Frank Zappa. E aí me ocorreu, porra, né? Falar do Frank Zappa com os Beatles, né? Qual é a ligação dos Beatles com Frank Zappa, afinal, né? E a resposta é nenhuma. Porra, então você vai fazer um vídeo sobre os Beatles e o Frank Zappa? É para falar o seguinte, que uma coisa que assim eu acho importante de falar e de comentar sobre, né? Na época do Sgt. Pepper's, o universo da música popular, do rock mais popular, que era o rock que os Beatles faziam naquela ocasião, né? O Sgt. Pepper's, por exemplo, foi realmente um petardo em termos de revolução nas formas de gravar o disco, né? Usando técnicas de estúdio com uma mesa de 4 canais, né? Imagina, né? A gente já falou bastante aqui no canal sobre o Pepper's. Todo mundo sabe, então, o que o Pepper's significou para o rock, né? Mas uma coisa assim que o pessoal que é mais ligado ainda em rock, que gosta de ter como hobby, ou às vezes como profissão, estudar, pesquisar bastante, ler muito também sobre a música, que é o meu caso, né? Eu sempre tive muita curiosidade para entender muita coisa, e principalmente música, que é a minha maior paixão, né? E, por exemplo, o Frank Zappa, naquela ocasião, ele era já ali no mundo underground dos Estados Unidos, ele já vinha fazendo assim uma música altamente inovadora e provocativa, que unia o rock, ou usava elementos do rock. Para todos os efeitos, o Zappa e a banda dele da época, Mothers of Invention, que ele montou em 1965, 66 mesmo, né? Era uma banda de rock. Mas só que o Zappa, gente, o Zappa eu considero assim um gênio mal compreendido na época dele, a não ser pelos fãs, pela legião de seguidores que ele também tinha, mas assim, ele não era um artista popular, não era como os Beatles popular, né? Nunca foi, né? E em 1966, por exemplo, o Zappa, ele gravou o primeiro álbum dele com Mothers of Invention, que foi esse disco aqui, o Freak Out, né? Que é assim um disco, apesar de eu não gostar muito da qualidade da gravação, o disco para 1966, gente, é altamente revolucionário. Por quê? Eu vinha falando. O Zappa usava elementos na música dele, de música erudita, né? Por exemplo, ele era muito fã do Edgar Varese, que era um cara que tinha assim um trabalho de música muito adiantado, e ele tinha como referência a percussão, por exemplo. Tem a famosa peça Ionization, né? Quem gosta do Frank Zappa deve ouvir Ionization, do Edgar Varese, que foi uma das obras que mais influenciaram o Frank Zappa, né?
e música erudita, Stravinsky, né? O Zappa gostava de blues e, claro, ele gostava de rock também. Então, esse disco aqui, o Freak Out, era um disco que misturava tudo isso e mais assim, uma capacidade de irreverência e de crítica ácida ao American Way of Life que o Zappa tinha, transbordaram, né, tudo isso ao mesmo tempo nesse álbum magnífico, Freak Out, que foi um dos discos que o Paul McCartney ouviu. Como a gente sabe, o Paul era o cara que gostava de ficar circulando lá nos Estados Unidos, ou principalmente em Londres, atrás de novidades, e ele tomava contato. O Paul, chegou às mãos do Paul o álbum do Frank Zappa, Freak Out, e logo na sequência o Zappa lançou esse aqui, Absolutely Free, outro disco que dava continuidade ao trabalho do Freak Out, né? Ou seja, rock, jazz, música erudita, Edgar Varese, Stravinsky. O Zappa era assim um rei da irreverência, porque ele era um cara meio revoltado, meio amargurado, porque ele fazia uma música mais complexa, tinha uma proposta assim de quebrar com os padrões da época. Inclusive o Zappa detestava o hipismo, Flower Power. Ele sempre declarou que ele não gostava de Flower Power, de nada disso, que ele achava que tudo isso era uma coisa que deixava a juventude assim flutuando, alienada, ao invés de encarar os verdadeiros problemas da América, do mundo. Essa era a posição do Frank Zappa. Então ele detestava esse negócio de paz e amor, que era uma onda que os Beatles entraram ali no final de 66, durante 67. E o Sgt. Peppers, se a gente for comparar o Sgt. Peppers com os discos do Zappa, é assim, a gente entende que os Beatles eles estavam numa outra categoria. Eles eram roqueiros, né, e eram assim artistas com uma capacidade de transcender o rock também, mas por uma outra vertente, diferente da do Zappa. Os Beatles eram muito criativos, melodistas fantásticos. Eles traziam também influências, por que não, do jazz, principalmente do cancioneiro da Broadway nos Estados Unidos, né, dos anos 40, né, o George e o Paul eram caras que ouviam muito isso em casa, através dos pais, né? Enfim, o Ringo era um cara que gostava de jazz, começou tocando bateria pensando no jazz, depois, óbvio, foi pro rock and roll, que também era a paixão dele. Os Beatles, enfim, eles tinham essa diversidade, mas eles não foram tanto por experimentalismo, a não ser na questão dos arranjos das músicas, que passaram a ser muito sofisticados a partir do Peppers, principalmente. Começou no Rubber Soul, no Revolver, no Peppers foi o clímax da coisa, né? Mas o Zappa, ele tinha uma ousadia em termos composicionais, de ruptura com os padrões estabelecidos, em termos de harmonia, de arranjos, de execução. Era assim, gente, se vocês tomarem contato, não é fácil gostar de Frank Zappa, né? Não é fácil, é difícil. Mas eu acho que vale muito a pena entrar em contato com a obra do Frank Zappa, porque é realmente uma coisa assim muito ousada, continua sendo para os padrões atuais uma música muito ousada. Bom, os Beatles lançaram o Sgt. Peppers, aí todo mundo falou do Sgt. Peppers, foi um disco muito importante. O que fez o Zappa com o Mothers of Invention? Gravou esse disco aqui, né, vejam só, que é o We're Only for the Money, né? Uma capa satirizando a capa do Sgt. Peppers. Essa capa passou a sair oficialmente nos anos 70, eu acho, porque o Paul McCartney, em 67, quando esse disco saiu, final de 67, começo de 68, o Paul McCartney vetou a capa, ameaçou processar o Frank Zappa, né, por causa do evidente plágio da concepção da capa, né? E o título do disco do Zappa, We're Only for the Money, Estamos Nessa pela Grana, era um evidente deboche aos Beatles e ao Flower Power, né? O Zappa, no fundo, ele achava que os Beatles eram artistas comerciais, que os Beatles não tinham assim um compromisso tão
tão nobre com a música, vamos dizer assim. Claro que tinham, né? Os Beatles, eram especialíssimos, mas os músicos sempre têm aquela competição, principalmente quando tem um grupo que fazia muito sucesso, era imensamente popular, como é o caso dos Beatles, e um cara como Frank Zappa que queria fazer com que a música dele tivesse mais acesso à mídia, à grande imprensa, ao público, afinal, e não tinha, porque era uma música muito complexa e sempre teve preconceito contra músicas mais complexas, de vanguarda, sempre teve, mesmo nos Estados Unidos, que é um país que tem muita criatividade nesse terreno, né? Então o Zappa, nesse disco, que deu sequência a todo o experimentalismo dos 2 primeiros discos dele, o Zappa tirou um sarrinho nos Beatles e teve essa bronca do Paul. Bom, então, seguindo aqui, o Paul ouviu os primeiros discos do Zappa e os teve como referências. Depois ele ficou puto com o Zappa porque o Zappa fez aquela capa, né? Plagiando a capa do Peppers. Tá, vida que segue, cada um seguiu o seu rumo, os Beatles se separaram em 70 tal. Em junho de 71, o John foi para os Estados Unidos fazer lá os overdubs do Imagine. Ele havia gravado no estúdio da Tittenhurst, né, em Londres, nos arredores de Londres, lá, e depois, em maio, né, depois ele foi para os Estados Unidos em julho, para fazer julho, né, por ali, para fazer os overdubs do Imagine, o King Curtis, que ia tocar sax, enfim, né. E aí, nesse ínterim, o John foi assistir um show do Zappa no Fillmore East, né, de Nova York, né. E aconteceu que no final do show, o Zappa convidou o John e a Yoko para subirem no palco, né? O John e a Yoko subiram no palco. O Zappa, ele estava esperando, como o John e a Yoko já tinham gravado Two Virgins pelados lá na capa, com a foto da capa, eles nus, como eles tinham feito aquelas performances, a Yoko gritando e o bag-in, todas aquelas performances que o John e a Yoko fizeram entre 68 e 69, pois em 70 eles deram uma acalmada, mas enfim, na cabeça do Zappa, o John e a Yoko eram, acima de tudo, assim, meio que anárquicos. O Zappa olhava com aquele olhar dele assim, meio crítico, meio zombeteiro para o John e para a Yoko, né? O fato é que o Zappa convidou-os para subir ao palco no final de 71 para fazer lá uma performance, provavelmente imaginando que o John e a Yoko pudessem, sei lá, ficar nus no palco, né? Fazer uma loucurada lá, porque o Zappa era um anárquico, um anarquista, acima de tudo, né? Ele gostava de fazer assim eventos chocantes nos shows dele. O John e a Yoko subiram, só que não ficaram nus, não fizeram nada disso. E eles fizeram uma longa jam session. O John cantou Well, Baby Please Don't Go, que era um número que os Beatles tocavam no Cavern, em Hamburgo, tal, que é um rock and roll básico. Tocaram lá depois um monte de improvisos baseados nessa peça King Kong, que o Zappa gravou com o Jean-Luc Ponty, num disco solo do Jean-Luc Ponty, chamado King Kong, com produção e participação na execução da música do Frank Zappa, e música toda composta pelo Zappa. Então eles fizeram lá um monte de improvisos. Claro, o John ficou ali discretamente na guitarra dele, porque esse improviso, assim, é muito complexo, ninguém seria capaz de pegar isso na hora lá. Mas a Yoko ficou em cima lá, esgoelando, como lhe era característico, né? Aquela coisa, né? E depois disso, quando o John e a Yoko lançaram Sometime in New York City, um ano depois, um pouco mais de um ano depois, eles incluíram essas gravações da Jam Session com o Frank Zappa. Só que o John, sem a menor cerimônia, creditou a parceria a ele e a Yoko, as músicas que, afinal de contas, eram do Frank Zappa. Então o John pegou, não só creditou, aqui nessa edição eles suprimiram aquela capa, aquele encarte original. O John pegou a capa do disco do Fillmore East do Zappa e rabiscou toda, xerocou, fez lá
que seria hoje um scanner, da capa, e por cima rabiscou com tinta vermelha os acréscimos dele lá, da participação dele no show e tal, e creditou todas as músicas a ele, a Yoko e ao Zappa. O Zappa ficou puto da vida, né? Porra, mas que caramba, né, bicho? O cara pegou, lançou minhas músicas todas aí e vai ficar por isso mesmo, né? Teve lá um mal-estar, mas o John Lennon nunca falou no assunto, continuou lançando o disco, relançando Sometime in New York City, com as músicas lá acreditadas a ele, a Yoko e ao Zappa, e a coisa ficou por isso mesmo. E o Zappa e o John nunca mais se cruzaram para fazer nada, né? A única coisa que o John falou em 80 lá, ele citou o Zappa, ele falou, acho que o Zappa esperava que eu tirasse a roupa lá no show com a Yoko, fizesse uma baderna lá, mas não rolou, né? E quem tem alguns bootlegs da época do John gravando Plastic Ono Band, tem lá os outtakes de Remember, né? Ele, o Ringo e o Klaus Voormann tocando, que o Remember tem um ritmo maluquíssimo lá, uma quebradeira de compasso, né? Que o John fazia intuitivamente, não planejadamente como o Zappa fazia, né? E aí tem uma hora que o John lá no meio, assim, ele vira pro Ringo e pro Klaus Voormann e fala, nossa, isso aqui tá parecendo Frank Zappa, né? Isso em 70, né? Eles tocariam juntos em 71. Então essa é a história do Zappa e do John Lennon, gente, e dos Beatles, né? Beatles e Zappa, John Lennon e Zappa, ou seja, uma coisa assim meio estranha, um contato meio esquisito, com influências o Zappa. Eu acho que o Zappa influenciou os Beatles, principalmente o Paul, lá em 66, 67, né? A sopa ali do Sgt. Peppers, com certeza tinha ali um caldinho do Zappa, né? Só que o contrário eu acho que nunca aconteceu. O Zappa nunca, creio eu, nunca, eu tenho a discografia do Zappa toda, ouço muito Zappa. O Zappa, pelo contrário, ele nunca assimilou nada dos Beatles, nem de ninguém ali do rock daquela ocasião. Ele sempre teve assim, o Zappa sempre foi um cara muito assim, ele era um baita de um músico. Recomendo novamente a vocês que conheçam a obra dele. Não é fácil, repito, não é fácil. Mas essa então foi a história do encontro Beatles-Zappa. Valeu, gente. Visitem a minha lojinha lá, Ginger 3003, que tá cheio de novidade dos Beatles lá pra vocês. Valeu? Valeu, pessoal. Abração. Meio da semana eu volto aí com as coletâneas do Ringo e do John. Tchau, tchau.